Dando continuidade à nossa aula, vamos fazer agora a revisão, revisão do questionário, revisão da segunda VA. Questão número 1. Questão número 1. A democracia é algo que deve ser construído diariamente e inclui uma diversidade de elementos, sem nenhuma dúvida, as liberdades e as eleições, mas não se esgota nelas. Essa alternativa está correta. E lembrando, que democracia é algo mais amplo do que eleições, mas as eleições vão estar sempre incluídas no conceito de democracia. Questão número 2. Do ponto de vista etimológico, democracia é composto de duas palavras de origem grega. Demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, autoridade. Também a questão número 2 está correta, a afirmativa certa, Democracia é justamente o governo do povo, ou poder, a autoridade do povo. Questão de número 3. No sistema de eleição majoritária, há a intenção de que a representação política escolhida nas eleições se distribua de modo proporcional ao número de votos obtidos por cada candidatura. Essa alternativa está correta porque essa definição é do sistema de eleição proporcional. No sistema de eleição proporcional é que a representação é distribuída de forma proporcional. Então, está errada. Questão número 4. O sistema de eleição proporcional expressa a ideia de quem ganha a maioria dos votos ganha a eleição e tudo que está em jogo. Também está correta essa definição do sistema de eleição majoritário. Então, está errada. E essa definição do sistema de eleição majoritário. No sistema de eleição majoritário, quem ganha a maioria dos votos ganha a eleição e tudo que está em jogo na eleição. Proporcional está na questão número 3, que nós já analisamos o conceito. Questão número 5. Tem-se como diferença entre os grupos de pressão, pois eles não buscam exercício de poder, os partidos políticos, pois esses têm como pretensão explícita alcançar o poder. Essa é uma das alternativas corretas, que expressa aí uma das diferenças, as 3 diferenças entre grupo de pressão e partidos políticos. Questão de número 6. Ainda sobre as diferenças, tem-se que os grupos de pressão não assumem de modo institucional a responsabilidade de sua gestão, enquanto o partido está sempre submetido a ela através de órgãos institucionais que existem no país. Também é uma das diferenças e essa questão número 6 está correta. Questão número 7. Enquanto os grupos de pressão defendem interesses próprios, específicos e comuns de seus membros, os partidos políticos trabalham em defesa dos interesses gerais ou pelo menos de interesses que eles consideram os mais adequados para o todo. Os partidos que se inspiram em uma ideologia ou propostas políticas gerais pretendem determinar a orientação política do Estado. Também está correta a terceira aí das diferenças entre os grupos de pressão e os partidos políticos. Questão número 8, sobre o sufrágio. O sufrágio universal determina que só algumas pessoas possuem direito de voto e sejam elegíveis. Essa questão está errada porque essa definição é do sufrágio censitário. Sufrágio universal, todos podem votar e ser votados. Então, essa definição aí é do sufrágio censitário, não do sufrágio universal. Questão 9. No sufrágio igualitário, o voto de todos os eleitores possui formalmente o mesmo valor? Está correta essa definição aí de sufrágio igualitário. Questão número 10. O sufrágio direto é a denominação dada àquele que os eleitores determinam através de intermediários quem serão os titulares dos cargos submetidos à eleição. Essa também é uma questão errada, porque essa é a definição de sufrágio indireto. No sufrágio direto, você vota diretamente nos seus candidatos. No indireto é que você vota um representante, um colégio eleitoral que vai escolher o seu candidato eleito. Questão número 11. Sufrágio secreto é aquele que o voto é aberto em público.
Também está errada porque essa definição de sufrágio aberto. Sufrágio secreto é que o voto é secreto, ninguém sabe quem votou naquela pessoa, qual eleitor que votou naquela pessoa. Questão número 12, o sufrágio censitário é aquele em que os cidadãos possuem direito de voto e são elegíveis, sem que ocorram exclusões politicamente significativas de determinados setores ou grupos sociais. Na verdade, essa é a definição de sufrágio universal. Sufrágio censitário há exclusões de grupos politicamente significativos. Então, está errada a 12 também. Questão 13, nós vamos falar sobre os partidos políticos. Aí fala, partidos socialistas e social-democratas são aqueles grupos de partidos que se tornaram portadores a partir do século XIX dos interesses da burguesia contra a aristocracia rural, reivindicando a remoção de barreiras alfandegárias, direitos cívicos fundamentais e a extensão dos direitos políticos. Na verdade, essa é a definição de partidos liberais e radicais. Isso a questão 13 está errada. Questão 14. Os partidos conservadores surgiram no século XIX com a mobilização de trabalhadores e reivindicação de direitos políticos e sociais. Em relação estreitas com os sindicatos, esses partidos nasceram fora do parlamento como porta-vozes do movimento operário. Também está errado. Esses são os partidos socialistas e social-democratas. Surgiram, com a movimentação dos trabalhadores no século XIX. Questão 14 errada. Questão 15. Os partidos comunistas surgiram para defender os interesses dos camponeses durante a Revolução Industrial. De modo geral, de curta duração, tiveram mais peso nos países menores e com um processo lento de formação do Estado-nação. Tinha uma tendência mais conservadora. Vem uma questão errada. Esses são os partidos agrários. Eles defendiam os interesses dos camponeses durante a Revolução Industrial. Questão número 16. Os partidos étnicos regionais surgiram em defesa de minorias étnico-linguísticas com significativas diferenças em termos de ideologia e estratégia de ação. Questão 16 está correta. A questão 17. Os partidos ecológicos referem-se a partidos xenófobos e populistas. Muitos partidos anti-imigrantistas têm um peso relativo em muitos países europeus. Os principais temas desse partido têm sido a bandeira da lei da ordem e o controle de imigração. Bem, está errado, porque eles são chamados partidos de direito radical, que refere-se a esse conceito. 18, nós vamos ver sobre a definição de partidos. Os partidos não são facções, são necessários, constituem instrumentos para obter benefícios coletivos, para obter um fim que não é meramente privado. Alternativa correta. 19. O partido é uma parte de um todo se ele não é capaz de governar em nome do interesse geral do todo, então não difere de uma facção. A missão social de um partido é adotar o enfoque não parcial do todo. Vem uma alternativa correta, a questão 19. Questionário, questão 20. Os partidos são canais de expressão, instrumentos de representar o povo ao expressar sua exigência. Nasceram para comunicar às autoridades os desejos do povo. Essa é a sua razão de ser fundamental. Também está certo a questão de número 20. Questão de número 21. O voto de protesto é o tipo de voto que busca tornar a ação de votar eficaz. Esse tipo de comportamento pode levar o eleitor a votar num candidato ou partido que normalmente não se identificaria, dado que aquele ao qual se identifica tem poucas possibilidades de êxito. Isso está errado porque essa definição não é do voto de protesto, essa é a definição do voto útil. Quando você tenta votar em um candidato, o seu candidato não tem chances de ganhar, então tenta buscar um candidato que mais se identifica com as suas propostas entre os que têm chance de serem eleitos. Questão 22. O voto útil está relacionado com um candidato específico, o processo eleitoral em si ou outro movimento conjuntural. Esse tipo de voto pode ser dado a um candidato ou partido que representa o antídoto do candidato ou partido repudiado. Bem, está errado que essa é a definição do voto de protesto. Questão 23. O voto ideológico é o tipo de voto que busca tornar a ação de votar eficaz. Esse tipo de comportamento leva o eleitor a votar num candidato
Um partido que normalmente não se identificaria, dado que aquele que se identifica tem poucas possibilidades de êxito. Nós já vimos, essa é a definição do voto útil, por isso a 23 está errada. 24, o voto útil é aquele tipo de voto que se dá em função da ideologia do candidato ao partido. Os eleitores votam em partidos de direita, centro ou esquerda e não buscam alternativas fora do leque ideológico que assumem como seu. Também está errado, porque essa é a definição de voto ideológico e não de voto útil. A última, o voto partidário é aquele que é destinado a candidatos de um partido político ao qual o eleitor se identifica. Caso não haja partidos que interessem ao eleitor, ele vota na sigla. E a 25 está correta, o voto partidário é exatamente isso. Assim nós encerramos a nossa revisão aqui para a segunda VA. Muito obrigado.